Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós hoje. Nesse momento nós vamos falar sobre Deus perdoador, é o título da mensagem de hoje. E antes disso, nós vamos fazer uma oração para pedir que Deus conduza de acordo com a sua vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo do Seu Filho Jesus Cristo, chegamos agora em Sua presença, Deus, pedindo primeiramente perdão pelas nossas falhas, Pai, e te pedindo agora, Deus, que o Senhor esteja conduzindo essa mensagem, que tudo que seja dito por mim agora, Pai, não venha de mim, mas sim do Senhor, e que tudo que seja dito chegue aos irmãos, chegue a quem vai ouvir, Pai, de acordo com a Sua vontade, que eles tenham sabedoria para discernir a Sua vontade, Deus. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu te oro e te agradeço. Amém. Então, essa leitura que o irmão Marlon fez, né, essa parábola do filho pródigo, ela tem vários ensinamentos para a gente estar retirando dela, inclusive se a gente levar em conta o contexto ali imediato em que Jesus estava falando. Mas nós vamos nos atentar para essa parte do texto que fala sobre o perdão que o pai ele concedeu ao seu filho, né? A gente consegue visualizar a prontidão e o desejo que o pai tem de reaver esse filho perdido. Em Salmos, capítulo 103, versículo 8, ali até o 14, mostra um pouco das características de Deus em relação a como Ele é um Pai bondoso. Está escrito assim, em Salmos, capítulo 103, versículo 8, até o 14. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus nos conhece completamente e sabe exatamente o que passa em nossas cabeças e nossos sentimentos desde sempre. Ele nos criou, Ele nos conhece. Então, quando nos arrependemos, Ele sabe disso também. Ele entende a verdade por trás do nosso arrependimento. Mesmo que o filho tenha ali desprezado completamente o pai, desejado sua morte, porque no caso, quando você quer a herança do seu pai antes dele morrer, é quase que você estivesse falando para o seu pai morrer. Então, além disso, traindo assim completamente a confiança do pai, o pai é capaz de atribuir aos seus filhos, né, um perdão perfeito, sem se lembrar e nem levar em consideração o que havia feito. Isso é muito interessante, às vezes a gente pensa essa expressão que eu falei agora, o perdão perfeito, mas sim, Deus ele é o único capaz de perdoar completamente os nossos pecados. E além do perdão, Ele apaga completamente os nossos pecados. Isso é uma coisa que a gente tem que considerar, porque nós como humanos, a gente fala que perdoa as pessoas, mas a gente nunca esquece o que ela fez com a gente. Então todas as nossas decisões são permeadas pelo que aquela pessoa fez conosco no passado. Então a gente nunca leva realmente aquela pessoa como se ela estivesse... na verdade, a gente leva como se ela sempre pudesse errar daquela forma a qualquer momento. E toma isso como premissa para avaliá-la. Isso é muito comum. Eu, às vezes, faço isso bastante. Eu conheço algumas pessoas e aquela coisa que a pessoa me fez no passado me faz ficar com o pé atrás sempre com aquela pessoa. Por mais que eu veja um arrependimento nela. Então, só Deus é capaz de nos dar esse pecado. Quando nos dar esse perdão. Quando nos prostramos e reconhecemos seu poder e a sua benignidade. Em Atos capítulo 3, versículo 19, fala para nos arrependermos e nos convertermos para que sejam cancelados os nossos pecados. Cancelados os pecados. Em outras traduções aí vai estar escrito dê meia volta, né, na questão de se converter, porque a conversão ela realmente se mudar completamente a sua direção. Conversão ela é gradual, mas é o que é dito para nos arrependermos e nos convertermos para que sejam cancelados os nossos pecados. Em Hebreus capítulo 8, versículo 12,
fala o seguinte, vamos abrir lá rapidinho para a gente dar uma olhada. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Está escrito assim: pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é maravilhoso, essa verdade, ela é maravilhosa. É muito mais do que qualquer um pode te dar. Às vezes a gente quer muito o perdão das pessoas, a gente tem que buscá-lo, mas é muito importante ter o perdão de Deus, reconhecer o seu erro perante a Deus e a sua grandiosidade acima de você, e entender que Ele é seu Pai, e que perto dEle, assim como o filho entendeu, você está muito melhor do que fora. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, logo depois de Deus expressar seu pleno descontentamento, seu ódio e sua abominação pelas práticas do povo de Israel naquela época, ele ainda diz, no versículo 18, uma coisa extremamente maravilhosa. Está escrito lá assim, Isaías capítulo 1, versículo 18, está escrito assim: o Senhor diz, venham, pois, vamos discutir essa questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como lã. E Deus vem falando aqui de como o povo vinha se comportando, a idolatria e vários outros pecados abomináveis a Deus estavam sendo cometidos, e Deus vem e fala isso no final. Ele fala que ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, já está todo manchado. Nós cantamos um cântico agora que fala que ele nos tornará mais alvo do que a neve. Isso é maravilhoso. Independente do pecado que você cometeu, quando você reconhece a soberania de Deus e se coloca aos pés dele, pede perdão pelos seus pecados, você alcança o perdão de Deus. Então ele é o único portador desse perdão total. Então essa parte vamos concluir aqui. Mais adiante na parábola, a gente não vai ler agora, mas ele retrata o irmão mais velho. E o irmão mais velho, para o contexto imediato, ele representava aqueles fariseus que estavam falando que Jesus estava sentando com os publicanos. Então é muito interessante, porque nesse momento, e eu na verdade percebo, e às vezes faço isso, como disse, tem muitos casos no nosso meio, que as pessoas agem dessa forma. E mesmo que inconscientemente, tentam atrapalhar que o irmão volte para casa. Tentam atrapalhar que o irmão consiga o perdão de Deus real. Então, a nossa vista fica recoberta de orgulho, de soberba e de autoafirmação, querendo afirmar que somos bons, que nós somos o padrão de cristão, e esquecemos que em todos os dias necessitamos de pedir perdão a Deus, que todos nós pecamos e todos necessitamos da misericórdia e da graça de Deus. Então, dessa forma, a gente não entende o plano verdadeiro da salvação, que é que todos sejam salvos. Mas nosso Deus não pensa dessa forma. Nosso Deus, Ele nos adverte e ensina, quanto ao seu padrão de pensamento, de julgamento, como julgar e perdoar as pessoas. E Ele faz isso, assim como está escrito lá nos Salmos que a gente leu, 103, Ele faz isso como um pai amoroso. Ele nos ensina que, dependendo do arrependimento e mudança de vida, a pessoa recebe o perdão. Isso em Ezequiel, capítulo 33, versículo 13 até o 20. Eu vou ler algumas passagens, irmãos, tenham paciência comigo, porque, na verdade, eu gosto de colocar bastantes passagens, porque, por incrível que pareça, eu sou novo e eu tenho a intenção sempre de estar baseado na palavra de Deus. Então, em Ezequiel capítulo 33, versículo 13, está escrito assim: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá e não morrerá. Eu conto com isso.
De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é reto e justo, certamente viverá. Eu conto com isso todos os dias da minha vida. No 17, no entanto, os filhos do seu povo dizem: o caminho do Senhor não é reto. Mas é o caminho deles que não é reto. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá nela. E se o ímpio se converter da sua maldade e fizer o que é justo, por causa desses atos viverá. No entanto, vocês dizem: o caminho do Senhor não é reto. Mas eu os julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Nesse trecho nós vemos como Deus sonda os desejos e intenções do coração de cada um. Então não dá para enganá-lo. E vemos, logo após o 17 em diante, que Deus sabe que nós julgamos a justiça dele como falha, lenta e equivocada. Porque a gente quer que o camarada erra e que lhe caia um raio na cabeça, o mais rápido possível. Mas Deus, quem não entendeu ainda que o que Deus te deu foi muito maior do que qualquer erro que você possa cobrar de alguma pessoa. Então, a misericórdia dele e a possibilidade de ser salvos é para todos, é aberto a todos, ao seu inimigo também. Isso é difícil para nós aceitar. Às vezes a gente vê, os camaradas estão matando as crianças, alguém está jogando uma bomba, tem que morrer todo mundo. Não. Por mais difícil que seja, nós temos que amá-los. Jesus, quando estava pregado na cruz, quando ele estava sofrendo, ele disse para que Deus perdoasse os seus algozes, porque não sabiam o que faziam. E eu creio que, em boa parte das vezes, a maioria dos seres humanos não sabe o que faz. Então, estender esse perdão a todos é uma obrigação nossa também. Não somos juízes desta causa, lógico, devemos julgar as coisas, o que acontece como certo e errado, baseados na palavra de Deus, mas nós não temos o direito de tirar ou conceder o perdão de Deus às pessoas. Então, Deus nos adverte, Deus nos adverte diretamente quanto a isso. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, ele fala uma coisa extremamente importante e muito forte, que é para que todos nós pensemos e realmente possamos refletir. Mateus capítulo 6, versículo 14, está escrito o seguinte, 6, 14 e 15, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. E agora a parte 2, se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. É extremamente forte, extremamente difícil, às vezes, de nós aceitarmos isso. É muito difícil. Pensa só no camarada que você odeia aí, que você não gosta dele. Não odeia ele, não. Vai te atrapalhar a chegar no céu. Não é legal. Devemos lembrar de dar o perdão assim como queremos recebê-lo de Deus. Na parábola do servo ingrato, tem vários nomes dessa parábola, eu vou colocar do servo ingrato, aquele que devia muito ao rei, e o rei o perdoou, e pouco tempo depois ele foi lá e cobrou o seu conservo, que o servia, no caso, cobrou uma dívida muito menor, e o espancou. E o rei, sabendo disso, o entregou aos carcereiros, não sei se é assim que fala, aos seus carcereiros, mas é uma palavra parecida com essa. Ele está lá em Mateus capítulo 18, versículo 33 ao 35, deixa eu ler a palavra certinho para não estar errando aqui. Será que, está lá, versículo 33 do capítulo 18, será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. E aqui Jesus Cristo fala, olha que interessante, assim também meu Pai que está no céu fará com você, se no íntimo não perdoarem a cada um ao seu irmão. É uma promessa de Jesus. Extremamente difícil para a gente aceitar, mas é verdade.
Como embaixadores, né, da palavra de Deus aqui na terra, que nós somos e devemos proclamá-la, nós devemos estar sempre prontos a perdoar e a respeitar as pessoas. Ok. Agora, como nós alcançamos esse perdão, existem alguns passos interessantes, eu enumerei eles para a gente conseguir alcançar isso com um pouco mais de exatidão. E, primeiramente, você deve reconhecer o seu pecado. E como fazer isso? Estude as Escrituras. E com certeza, estude, não apenas leia, estude as Escrituras e com certeza elas apontarão diretamente o seu pecado. E a partir do momento que você tem consciência dele, confesse a Deus e peça perdão. Está lá em 1 João capítulo 1, 9, fala que se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo. Vamos lá, ver. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É promessa também. Então, é possível. Isso é maravilhoso. Não importa o que você fez aí, ele pode te perdoar. Você tem que reconhecer que você está errando e ir lá conversar com ele. Tem que pedir perdão. O filho, quando ele reconheceu, fala, a expressão interessante, caiu em si. Caiu em si. Porque quando nós estamos em pecado, nós não estamos pensando direito. Está enevoado as nossas vistas. Quando ele cai em si, quando nós caímos em si, devemos fazer isso. Porque ele é fiel e justo para nos perdoar. E no versículo 10 fala, para aquele que acha que não tem pecado, diz assim, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então reconheça que você é um pecador, e você necessita do perdão de Deus, e confesse a ele. Número 3, fique triste, chore. Se arrependa de verdade, sofra por isso, por ter transgredido a ordem do seu Criador, por ter sido desobediente. Em 2 Coríntios, capítulo 7, está escrito exatamente isso, para que a gente observe realmente, 2 Coríntios, capítulo 7. Segundo Coríntios 7, versículo 9 até o 11. Está escrito o seguinte: Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. É importante se afligir tanto ao ponto de chorar, porque não diminua o fato de você ter traído a Deus nesse momento. Você fez isso, e Ele confia em você, Ele é seu pai, e você o traiu. Entenda isso, chore, se lamente, porque você errou realmente, mas Ele é capaz de perdoar. Dê meia volta, isso está lá em Atos 3,19, que a gente leu, pode estar em converta-se. Então, depois de sofrer, chorar, pedir perdão, converta-se, mude o caminho. E de último, faça o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Se o seu erro, se o seu pecado atingiu alguém, fez com que alguém tivesse algo contra você, vá até ele e se desculpe. Para que você possa servir a Deus, para que você possa ofertar a Deus, para que você possa fazer o trabalho. Siga esses passos, reconheça o pecado, confesse a Deus, fique triste, dê meia volta dos seus atos e corrija o seu erro se ofendeu alguém. Irmãos, para concluir a mensagem, nós não devemos pensar que o Senhor é injusto, nem fraco, ou de alguma forma bobo, para repreender as pessoas.
por tardar em irar-se. Pois, na verdade, Deus é misericordioso. Completamente, mundialmente misericordioso. Não só com a sua família, com você. Não é exclusividade sua, é de todos. Isso é difícil demais de aceitar, mas é a verdade. Então, ele é misericordioso com todos. Nada do que fazemos está escondido perante ele. E ele retribuirá a todos conforme os seus atos. Mas lembre-se de uma coisa importante. Deus é o nosso Pai. E sempre está pronto para nos perdoar. Ele está pronto para te perdoar. Não tenha dúvida disso. Tenha certeza. Reconheça-o como o soberano da sua vida hoje. Se não reconheceu ainda, reconheça hoje. E daqui para lá, trabalhe por ele. Siga as instruções de arrependimento que estão na palavra de Deus para alcançar o perdão dele. E vocês podem ter certeza que fazendo isso, não há um pecado que não possa ser perdoado e nenhuma vida que não possa ser transformada para a honra e glória de Deus. Palavra do Senhor.